Vamos lá, gente, vamos começar. Boa noite a todos e a todas. Mais uma quarta-feira de atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, que também é uma noite de palestra, uma noite de esclarecimentos, uma noite onde nós nos congratulamos, conversamos uns com os outros, trocamos ideias e pensamentos espíritas. Nós somos, na realidade, espíritas que evoluem através do estudo. Eu faço questão sempre de dizer que aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, o nosso intuito e a nossa missão é estudar Espiritismo. O Espiritismo do jeito que Kardec nos trouxe. Não da forma elaborada, ajeitada, que alguns têm feito por aí. Mas o Espiritismo da forma fundamental. A obra espírita, ela é perfeita. Até hoje, embora Kardec tenha dito, se houver qualquer ponto da doutrina espírita, de tudo que foi dito na doutrina espírita, se for provado o contrário pela ciência, sigam a ciência e deixem o espiritismo. Até hoje, nós não deixamos o espiritismo, porque o espiritismo vem exatamente sendo comprovado pela ciência. Então, sigamos a ciência sempre, 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 né? Muito importante a gente sempre entender que a ciência é que nos embasa. A filosofia é que nos dá a moral, e a moral é exatamente seguir os preceitos espíritos, os preceitos cristãos, os preceitos que Cristo veio nos trazer. E hoje a nossa mensagem vem a respeito do sexo. Sexo esse que é tão polêmico. Principalmente as pessoas têm um medo danado de falar sobre sexo. É impressionante isso, né? Nós fomos feitos através do sexo, né? Nós fazemos sexo todos os dias praticamente, nós temos comportamentos sexuais, nós somos seres sexuais, a nossa energia é sexual, mas nós temos muito preconceito para falar de sexo. Socialmente, nós dizemos que não temos preconceito absolutamente nenhum sobre o sexo. Isso é o que a gente chama de mentira deslavada, ou então um escondidela. É como se a gente estivesse querendo esconder que a gente é retrógrado. E por que é que nós somos retrógrados? Veja só, gente, vamos fazer uma elaboração. A primeira coisa para se falar de sexo ou de qualquer assunto dentro do espiritismo, você precisa considerar os fundamentos da doutrina espírita. Os pontos principais da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, Deus, a crença em Deus, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade dos espíritos. Pelo menos isso aí você tem que considerar. Então, todas as vezes que você for falar de qualquer assunto, seja ele filosófico, material e tal, e você é um espírita, você precisa considerar esses pontos. Então, qualquer polêmica que você fosse meter, pense sempre, puxa, eu acredito em reencarnação. Então, eu não posso tomar certos tipos de atitudes. Eu não posso falar determinadas coisas em nome do espiritismo. Eu posso até pensar para mim, mas dizer que o espiritismo é isso, vai uma distância muito grande. Então, o sexo é uma coisa ou é uma função que nós temos. Nós evoluímos através do sexo, procriamos através do sexo. Assim são os animais, assim são as pessoas. E aí eu brinco sempre com isso, assim como são as pessoas, são as criaturas. E as criaturas são feitas exatamente através do sexo. Naturalmente que o sexo não traz o espírito, o sexo traz o corpo de carne, que o espírito montou através do modelo organizador biológico, percebem? Mas muitos de nós ainda têm um preconceito terrível contra isso, e aí leve em conta um dos fundamentos do espiritismo, o fundamento reencarnação. Prestem atenção nisso. Nós somos espíritos milenares, concordam? Nós estamos aqui há muitos milênios até. A sociedade moderna só veio falar de sexo de forma mais aberta de uns 50 anos para cá. E olhe lá, aberta, aspas. Falar mesmo sobre sexo de forma muito aberta foi dos anos 80 para cá, então faz uns 30. O que significa dizer
que pelo menos da sociedade mais moderna e mais conectada de Cristo para cá, nós temos pelo menos 1970 anos de puro espírito ligado a preconceitos. Preconceitos familiares, preconceitos para falar nisso, porque sexo era impuro. A igreja colocou isso na nossa cabeça. Por favor, aqui eu não estou falando da igreja como instituição, religião, por favor, esqueçam isso, tá? Não é isso que eu estou falando aqui. A ideia é exatamente esclarecer, é colocar os pontos nos is e não atrapalhar as coisas, mas o que é certo é certo. Então nós somos espíritos medievais. Nós trouxemos conosco o mesmo psiquismo, a mesma carga psíquica que nós tínhamos há muitas encarnações. Então, se nós tínhamos preconceito durante 1870 anos, vocês acham que esse preconceito vai ser abandonado de uma hora para outra? Vocês acham que esse preconceito, essa visão sobre sexo, que é essa visão do puritanismo, da mulher como um ser menor, do homem poder abusar do sexo mais do que a mulher, do homem fazer e a mulher não poder fazer, da questão homossexual, da violência sexual, do abuso, do estupro, do aborto, todas essas coisas que nós falamos hoje com uma modernidade muito grande, dizendo assim, puxa vida, é tão simples, tão comum, tão normal, falar de sexo não é normal, não é comum, a sociedade ainda está vibrando no mesmo padrão. Nós somos cheios de pudores para falar de sexo. Então, vamos ver aqui, primeiramente, no Livro dos Espíritos, o que foi que Kardec perguntou aos Espíritos. Kardec, na pergunta de número 200, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos, 200, desculpa, os espíritos têm sexo? E aí, os espíritos respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. O que significa ver? Não como entendemos. O que significa que tem sexo. Ou tem sexualidade, que é o pensamento do sexo. É a energia masculina e feminina. Outro dia eu vi, a gente estava agora há pouco discutindo aqui sobre as obras lixo que aparecem, não só dentro do Espiritismo, mas em todas as filosofias e pensamentos humanos, aparecem de vez em quando algumas coisas esdrúxulas, bem esquisitas. E aí outro dia eu vi assim, um livro onde o camarada dizia assim: olha, você sabia que eu vi por aí dizer que lá no mundo espiritual se faz sexo e se procria no mundo espiritual? Eu digo, pronto, transformar os espíritos em Deus, porque se você bota um espiritinho no mundo, você é um Deus, você está fazendo espírito. Então, gente, não, veja, eu sou bem chato nessas coisas, não existe isso. Os espíritos jamais disseram que existe procriação espiritual. Existem as energias sexuais exatamente na concordância dos sentimentos, as sensações e emoções energéticas vibratórias. Percebem? Então nós temos que pensar dessa forma. Veja, como nós somos, às vezes, inventores de histórias. O camarada escreveu um livro dizendo uma coisa dessa. Eu fico impressionado. E o danado é alguma editora espírita publicar um livro desse. Eu fico impressionado. Mas vamos lá, né? Não vamos julgar a editora, vamos dizer assim, não, eles colocaram para as pessoas julgarem por si próprias e tal. Valeu, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, mas isso confunde um bocado, não confunde não?
Veja, você é um neófito, quer dizer, você é uma pessoa nova no Espiritismo, caiu de paraquedas no Espiritismo. Abra um livro desse, quando você lê, o que você vai pensar? Isso é doutrina espírita. Kardec jamais teve essa resposta dos espíritos, jamais. Então o que é certo, a gente precisa entender a pureza do Espiritismo em relação ao sexo. Aí, visão sobre o sexo. Gente, eu vou aproximar mais, porque eu estou meio cego, tá? Vocês viram que até para ler aqui eu falhei, porque não consigo ver, vou ter que renovar os óculos, né? Vamos lá. Então, 201. Nova existência pó do espírito, que animou um corpo de um homem animal de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem na questão 201. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Com esta questão, é possível afirmar que os espíritos não têm sexo, portanto, podem encarnar, tanto em uma morfologia quanto em outra. As provas, assim como a sua progressão, são o primordial para a encarnação, não importando seu sexo, sexualidade e identidade de gênero. Epa! Oi! Aí quando bate nesse negócio de identidade de gênero, neguinho já se espoleta do lado de lá e diz aí sim, homossexualismo, bissexualismo, porque aí vem, o transexual, por aí vai. Aí vem exatamente os nossos pensamentos preconceituosos de sempre. Então, muitas vezes você entra numa casa espírita e vê o dirigente espírita ou alguém que é muito abalizado dentro do espiritismo, que está cheio de preconceitos desses medievais, desses que nós carregamos e temos dentro de nós, e que vai dizer assim: é pecado. Primeiro, o nome pecado, pecare, ficou lá na religião católica, tá? Dentro do Espiritismo não existe pecado. Wagner, no Espiritismo não existe pecado. Não, com não é redondo de novo. Não existe pecado. Existe a sua consciênciazinha quando vai dormir e você sabe se você errou ou se você não errou. O pecado é o peso da tua própria consciência. Não tem Deus julgando você, tem você julgando você. O pecado é você pensar que você fez uma coisa errada e você se mortifica por aquilo lá. Então não tem pecado, esquece pecado, tá bom? Então eliminamos o pecado. Vamos para os sexos dos anjos ou dos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não, ou não como vós entendeis. Porque a energia sexual, vamos separar muito bem, porque uma coisa é sexo, que é a energia sexual masculina ou feminina, ou então encarnados é exatamente as genitálias, que define o sexo masculino ou feminino, e tem o psiquismo. O pensamento está voltado para onde? Qual é a tua energia sexual? Porque muitas vezes nós estamos aqui num corpo e sentimos que não poderíamos ter vindo com aquele corpo. Que aquele corpo não nos pertence. E que inadvertidamente, algumas pessoas, até dentro da nossa doutrina espírita, dizem assim: o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem e foram feitos para procriar. Gente, chega, cansa essas coisas. Olha, veja, isso é uma visão altamente preconceituosa e nada tem a ver com o espiritismo. O espiritismo não tem preconceito. O Papa, agora há pouco, Francisco, saiu-se com uma. Ele disse: os homossexuais têm os mesmos direitos cristãos que nós temos. A igreja está capaz de crucificar ele. A gente está com medo que a igreja crucifique ele.
O que é isso? É o novo pensamento chegando, gente. O psiquismo das pessoas, as pessoas não têm culpa de ter vindo com um psiquismo diferente. Não vamos julgar que as razões, não, Wagner, porque fulano de tal abusou do sexo como uma pessoa, ou como determinada, vamos dizer, abusou como mulher, e tal, aí vem como homem e vem com um psiquismo de mulher. Ou vice-versa. E aí tem várias teorias a esse respeito. O que importa no final é moralmente nós respeitarmos as diferenças. O diferente está aí para nós termos respeito a essa diferença, a todas essas diferenças. As opções sexuais das pessoas não nos dizem respeito. Percebam isso. Em canto nenhum do livro dos Espíritos, vocês podem ver que em nenhum local no livro dos Espíritos foi falado qualquer coisa condenando a homossexualidade. Wagner é porque era 1857, tá certo, significa dizer que não existia homossexual em 1857. Gente, homossexual, bissexual, tudo isso aí sempre existiu. Esse psiquismo sempre existiu no mundo, desde que o mundo é mundo. Percebam isso. Porque tem gente que diz assim, quando vê alguém abraçado com outro alguém do mesmo sexo, diz assim, o mundo está se acabando. Isso não existia na minha época. Eles se escondiam, mas já existia. Eles se escondiam. Existia um preconceito muito grande. Eles são vítimas de violência. Isso é uma das coisas mais aviltantes que nós temos na nossa sociedade atual. Uma pessoa ser apedrejada, maltratada, violentada, agredida, porque tem uma opção sexual diferente da sua. Porque você não tolera. Porque você é intolerante, porque você acha que todos devem ser iguais a você. Esse é o pensamento que leva à guerra. Toda guerra existe porque o outro não tolera o que você é, a religião que você tem, o pensamento que você emite quando fala, a sua raça, a sua cor. E nessa falta de admitir o que o outro é, basta respeitar. Não precisa você, não, eu vou ser igual. Você não precisa ser igual a ninguém, você seja você. E respeita o outro. A base de tudo está no respeito. No mundo espiritual é assim, gente, é um respeitando o outro. A energia é de respeito às individualidades e às energias que estão emanando daquela pessoa. Então nós precisamos, sobretudo, respeitar. Dentro da casa espírita, nós temos que entender que Deus é Deus. Deus é o que, gente? Onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Epa! Então, ele é onisciente, ele já sabia que a pessoa... Porque é o seguinte, Deus já sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer com você. Ele não é onisciente? Onisciente, ele sabe de tudo. Outro dia me disseram assim, Wagner, existe Satanás, um demônio? Eu digo, não. Mas Wagner, tu está dizendo não? Foi numa entrevista que eu dei agora há pouco, eu até dei uma entrevista para TV Jornal e me perguntaram isso, o demônio existe? Eu digo, não. Aí se você está indo contra a igreja católica, eu digo, eu não sou católico, eu sou espírita, eu tenho uma doutrina diferente, não é nem uma religião, eu tenho uma filosofia de vida diferente. Então não existe o demônio, existem pessoas demoníacas, é diferente, espíritos demoníacos, é diferente, mas eles não foram criados para o mal. Já pensou, Deus onisciente, onipresente, justo e bom, foi Ele que criou tudo, aí cria um ser para ser contra Ele. Oxi, que é isso? Veja que falta de lógica nesse processo. Isso tem sentido. Veja, eu crio alguém para ser contra a minha própria criação. O que é isso?
E esse ser do mal tem um livre-arbítrio para fazer o que ele quer. O que é isso? Existem seres do mal? Lógico que eles existem. São as almas dos homens que desencarnaram e que não se conformam com determinadas coisas. Estão lá errando por enquanto. Sabe, esses espíritos demoníacos um dia serão angelicais, porque a lei é de evolução e de desenvolvimento espiritual. Por que é que no espiritismo, quando nós tratamos um obsessor, ele vai embora com toda satisfação, carinho e respeito pela casa espírita? Porque nós não o tratamos como demônio. Nos efeitos poltergeist, uma das coisas mais curiosas que existe é o seguinte: o espírita sempre chega por último na casa que está havendo o efeito, porque primeiro o padre foi e levou pedrada, o pastor foi e levou pedrada. Por quê? O padre chega e diz: você é o demônio. O cara diz: meu Deus, é o demônio, toma uma pedrada. O pastor chega e diz: pelo amor de Deus, sai, espírito imundo. Ele diz: imundo? Eu era até limpinho quando estava na encarnação passada. Imundo nada, outra pedrada. Aí vem o espírita, chega lá e diz: meu irmão, estou te respeitando, cheguei aqui para conversar com você. O que é que está havendo? Você tem que ter um motivo muito justo para estar aqui, para estar com esse problema, com essa situação. Então a gente trata o espírito com respeito, com amor, com consideração. O espírito olha para a gente e diz assim: poxa vida, quem é que não gosta de ser bem tratado? Tratamos os espíritos do mesmo jeito. Da mesma forma é o tratamento de Deus para com suas criaturas, é do bem. Então, ir condenar uma coisa que sei que vai acontecer, eu sei que aquela criatura vai nascer num corpo com energia espiritual ou sexual de outra vertente. Vai nascer mulher com energia de homem, vai nascer homem com energia de mulher. Mas por que isso acontece, Wagner? Vários motivos. Vários motivos. Às vezes o abuso sexual é um deles, outras vezes é prova. O espírito quer passar por isso, para poder passar pelo preconceito que ele fez outros serem vítimas. Então ele diz: eu quero ir para provar do meu próprio veneno. Eu fui preconceituoso, eu matei homossexuais, então eu quero voltar homossexual. Ele escolhe essa prova. Gente, Deus não bota nada aqui, porque Ele já botou você com seu livre-arbítrio. Você escolheu um bocado de besteira. Eu estava falando que o livre-arbítrio ele não é assim pleno, porque nós somos crianças, né? E criança tem que ser toldada no seu livre-arbítrio, não é isso? A gente não deixa uma criança de 10 anos sair para ir brincar no parquinho sozinha, né? Você diz assim: não, tem que ser acompanhado com alguém. Não deixa ir para uma festinha, uma criança de 5 anos de idade: não, eu vou embora para ali para brincar nos brinquedinhos do parque, não precisa da babá não. Você deixa? Lógico que não, tem que ir acompanhado da babá. Do mesmo jeito é no plano espiritual, a gente é acompanhado e a gente tem um livre-arbítrio limitado, tá certo? Mas quando chegamos na Terra, que encarnamos, nós fazemos escolhas erradas, porque estamos sob o domínio do corpo, e no corpo nós temos todo o direito de escolher o que nós queremos. Até vir para o corpo, nós viemos com as dores que devemos passar, com os problemas que devemos encarar, com tudo certinho, tranquilo. Quando chegamos aqui no corpo, temos uma programação espiritual, foi dado um roteiro para a gente seguir, que é um roteiro psíquico, mental, são memórias sutis do que você deve fazer, e você recebe essas informações, mas você chegando aqui, cerrando os pés e começa a fazer tudo errado. Você pode... Lógico que pode. Deus deu esse livre-arbítrio a você. Deus deu a condição a você de ser quem você é. Então não reclame quando as coisas acontecem ruins na sua vida. Se a coisa está acontecendo e a coisa não está funcionando lá muito bem, é porque você não fez as coisas funcionarem muito bem. Não culpa ninguém, tá? Não culpa ninguém. Você criou a própria situação.
Então os espíritos vêm para cá com as energias sexuais que escolhem vir, outras vezes eles vêm numa programação ajustada pelos espíritos geneticistas, os filósofos, os didáticos, os professores, que fazem com que ele venha com uma programação espiritual para que ele evolua, tenha a oportunidade de dar um passo a mais rumo à evolução. Então, qual a finalidade do sexo? Bora lá. O sexo foi feito para dar oportunidade para os espíritos encarnarem, para ressarcir débitos ou para realizar provas. E não a vida foi feita para o sexo, como estão dando a entender hoje. Observemos que, quando o nosso corpo envelhece e não mais pode reproduzir, a mulher não lubrifica mais, como na mocidade. E o homem tem mais dificuldade de ereção. Hoje em dia está sendo até solucionada com os Viagras da vida, né? Mas a coisa parece que não está dando muito certo, não, sabe? A coisa está dando meio troncha aí no processo, certo? O sexo é troca de energia, seja feito com a intenção de ter ou não filhos, mas que seja feito com respeito, sem promiscuidade. Aí o problema está nisso. Sem promiscuidade, sem troca constante de parceiro ou parceira, seja como um homo ou como hétero. Vocês percebem? O problema não está em ser homo ou ser hétero, o problema está em ser promíscuo. Você é homossexual, mas é uma pessoa de uma seriedade, tem um parceiro só, é uma pessoa honestíssima, digníssima. O que te diferencia dos seres que manda? Quem está dizendo que o ser, porque ele é homossexual, ele é diferente, é pior do que o outro? E às vezes ele é muito melhor. Porque essa coisa de ser promíscuo e tal, essa promiscuidade, ela está no hétero, está no homo, está no bi, está no transexual, está em todos. Ser promíscuo é que está errado, mas vir com uma orientação sexual não tem nada a ver. Usar o sexo como brincadeira é perigoso. Eu vou explicar para vocês por que é perigoso. Muita gente diz assim: Wagner, e o sexo casual? Aquele tipo assim, amizade colorida, que dizia antigamente, ou a saidinha, né? Ou como outros dizem à tarde, vou ali fazer uma coisa, como se fosse uma necessidade fisiológica. Você só tem um problema nisso. Você tem outra pessoa para trocar energia com ela. Um outro dia eu vi uma imagem terrível, que dá até susto. Eu vi um cara com uma mulher belíssima, aí depois passa outra foto, ele agarrado com ela e aparecendo o espírito que está nela. Ela horrorosa, deformada. Veja, é a energia espiritual. Veja, não é porque a mulher é deformada ou é horrorosa, ou o espírito é horroroso. Não tem um espírito horroroso. Mas existem pensamentos horrorosos. Pensamentos esses que, quando você troca a energia sexual, quando você transmuta essa energia, porque fazer sexo, gente, não é só transar. Fazer sexo é trocar energias. Pode ser que a função sexual seja... Porque os animais fazem sexo e tal, e procriam, tá tudo bem. Mas nós somos seres inteligentes, com o espírito e sob influência espiritual. Vocês acham mesmo que o espírito de um alcoólatra desencarna aqui, fica sem vontade de tomar álcool do lado de lá? Ele fica doido para tomar álcool, mas ele tem boca para tomar o álcool? Não, né? Ele tem mão para pegar no copo? Não, né? Sabe o que eles fazem? Eles se unem energeticamente, vibracionalmente com você, mente com mente, para sentir o sabor do álcool. Da mesma forma, o espírito que adora sexo, ele não deixa de adorar sexo quando vai para
erraticidade. Estávamos falando sobre erraticidade. Ele continua pensando em sexo. Como é que ele satisfaz as suas vontades, desejos sexuais? Conecta-se em você, que é uma pessoa que abusa do sexo. Então ele era um destrambelhado sexual. Ele vai se unir a um casal todo purinho, que faz sexo normalmente. Não, ele quer perversão, meu filho. Tudo que ele fazia aqui, ele quer repetir aqui. Então ele vai se conectar com essas figuras. São os sexólatras. São as pessoas que pensam, idolatram o sexo, que vivem por conta do sexo, que são promíscuas, que têm a esposa em casa, ou o esposo, e os trai. E por favor, eu não estou aqui generalizando, porque uma coisa é ser promíscuo, outra coisa é ter havido algum problema na sua vida, de traição ou qualquer outro, que pode ser por diversos motivos, e aí nós não estamos aqui para julgar também isso. Espírita não julga, vou dizer de novo, espírita não julga, pelo menos na doutrina espírita diz isso. A gente não tem que julgar, porque quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem 3 dedos apontados para a gente. Então o espírita não julga, espírita não fica falando besteira sobre o outro, dizendo o outro devia fazer tal coisa. Faz tu primeiro. Quer dizer, o outro devia fazer, aí tu não faz. Faz tu primeiro. Corrige tu primeiro tua bronca, depois tu vai corrigir a bronca do outro. Tá beleza? Quando tu resolver tua bronquinha, aí tu começa a dar exemplo, porque o exemplo vai arrastar o outro. Tu não vai corrigir ele falando, maldizendo, reclamando, forçando. Tu vai conquistar o respeito dele e o comportamento diferenciado dele agindo, sendo o que você exige que o outro seja. Até essa questão de promiscuidade, você diz, eita, eu vou pegar fulano, quando chegar em casa eu soube, ou então estão aí na internet, né, assistindo a palestra, tem gente que está cutucando o outro assim, dizendo, tá vendo fulano? Cutuca o outro que está do lado, assistindo com ele lá no celular, às vezes está na mesma cama, tá vendo? Se liga aí. Meu amigo, faça o seu, entendeu? Faça o seu, corrija primeiro. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Olha, espírita, eu me lembro na época que eu entrei no espiritismo, eu dei uma carreira muito grande do espiritismo, passei um bocado de tempo correndo do espiritismo, porque o espiritismo tem muita responsabilidade, cara. Tem muita responsabilidade, porque quando você sabe que os espíritos influenciam na nossa vida, você não faz mais a besteira de ser promíscuo. Porque você sabe que tem um bocado de influência espiritual lhe rondando. Um bocado de pensamento deletério sobrevoando na sua cabeça, prestes a entrar. E para você se desorientar de novo, por conta de um comportamento promíscuo, é como vai ali e já volta. Você vinha bem, aí vai e faz uma besteirinha dessa, dá uma saidinha, você se quebra todo, porque vem assim a horda de espíritos para te influenciar. Mas sabe por que influencia, gente? Não é porque Deus mandou, não é porque tem um demônio, é porque você tem ele dentro de você. Porque na medida em que você faz e sabe que errou, sua consciência lhe acusa. Você abre o teu campo energético e vibracional e deixa as influências espirituais chegarem junto de você para te influenciar. Começa aí uma obsessão seríssima. Assim funciona com a vaidade, com orgulho, com egoísmo, com a inveja, com a soberba.
Todas as vezes que você abre, no livro Ação e Reação, eu gosto sempre de citar essa passagem, eu acho massa. Porque, olha, o livro Ação e Reação de André Luiz, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso queridíssimo e saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso Chico daqui do nosso centro. O André Luiz diz que estava em um colóquio muito interessante, junto com um outro espírito que estava ajudando num processo de entendimento como funcionava a obsessão dos espíritos. Eu sempre gosto de citar essa passagem. E os espíritos se autodenominavam de Escola de Vingadores. Veja o nome, Escola de Vingadores. E aí o espírito que estava junto de André Luiz perguntando, fazendo os questionamentos, se fazendo de besta, né? Para poder receber as respostas dos obsessores, que eram 2 obsessores para obsidiar um. Depois eu conto essa história mais detalhadamente para você. Os 2 obsessores irmãos, que tinham sido mortos pelo pai do obsidiado, e como eles não podiam obsidiar o pai, eles estavam obsidiando o filho. E aí o espírito pergunta a eles: olha, como é que você faz esse negócio dessa obsessão aí? Você influencia ele, bota pensamento do mal na cabeça deles? Você diz coisa para ele fazer e tal? Não, a gente só estimula o que ele tem de defeito ou de falha base. A falha base dele é matéria-prima para a gente. Então, se ele tem desvio no sexo, a gente estimula o sexo. Seja bem doido sexualmente. E eles fazem isso bem perto assim da época de carnaval, quando você grita para o mundo assim: vou me esbaldar, ninguém me segura, é agora que eu vou. Aí eles dizem: agora que a gente entra em ação, vamos pegar uma AIDzinha, beleza? Porque na hora da cachaça, das biritarias, esquece-se camisinha e tal. Eu estou falando na parte física, porque aí você pode botar a camisinha que for, que você não se livra da energia vibracional daquela criatura abespinhada que você saiu com ela, porque junto dela tem um monte de obsessor, influenciador, que vai influenciar na tua vida e vai transformar você numa pessoa cada vez mais promíscua, cada vez mais, porque é isso que está no teu psiquismo. Tua falha base é a promiscuidade, é o sexo exagerado. Você é um sexólatra, você idolatra o sexo, percebe? Então o problema não está homossexual, casado, sim. Wagner, o que é que você acha de um casal de homens adotarem uma criança? Eu digo: lindo, se vão criar. Meu Deus, tem um monte de criança aí no mundo abandonada. Se um casal tem condições de adotar uma criança, cuidar deles, mas Wagner vai influenciar? Não influencia. Educando direito, não influencia. E aí os sistemas de adoção têm um cuidado enorme para doar uma criança, para deixar adotar uma criança. Tem que ser pessoas equilibradas, pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão criando uma criança. Eles tomam conta, vigiam, ficam de perto tomando conta disso. Se tem uma coisa que funciona bem, é o sistema de adoção no Brasil. Funciona muito bem. No Brasil, nos Estados Unidos e em vários países. Tá, gente? Eu sou totalmente de acordo. É uma família, gente. É uma família. Mas Wagner, eu prefiro a família de hétero. O hétero pega, faz um monte de filhinho, cacete come na casa dele, ele bate na mulher, deixa os meninos morrendo de fome, amarra um menino menorzinho no bujão de casa, que é para o menino não sair correndo. Coloca o outro na meia parede de casa, que é para poder, quando ele cair, ele ouvir o barulho. Entendeu? Você diz: eita, fulano caiu. Mata os meninos de fome, não respeita a mãe, não respeita o marido, chama um palavrão dentro de casa. Aí você tem um casal de homossexual extremamente ajustado e que vai adotar um filho. Por que não, gente? Quem foi que disse a vocês que isso é errado? Onde é que está errado nisso? O errado está em abandonar.
O errado está em não amar. Existem critérios para isso. O que tu acha de casamento gay? Eu só não. Veja, o mundo precisa de regularização. O cara pega, fica com o outro durante 30 anos. Não tem nenhum papel assinado. Um morre, o outro fica na miséria. Porque não existe uma união estável entre os dois. Tá? Aqui a doutora Marcli sabe muito bem disso. Se não tem união estável, não tem din-din, meu filho, para suprir as necessidades do rapaz que deu a vida dele junto com o outro, ou dela, que deu a vida à outra, e a outra morreu. Poxa, é justíssimo. Gente, por favor, vamos abandonar esse preconceito besta. A gente tem que ter cuidado com a promiscuidade. Isso sim não é nada bacana, mas nós não estamos julgando, cada um faça o seu, mas já sabe das consequências, né? A influência espiritual vai se conectar ao teu psiquismo, vai transmitir imagens terríveis para você, vai estimular a tua sexolatria. Você provavelmente vai morrer de uma doença sexualmente transmissível, tipo AIDS, coisinha besta. E por favor, eu também não estou dizendo aqui que os aidéticos são promíscuos. Tem gente que contraiu a AIDS porque teve um relacionamento com um promíscuo. Aí isso sim aconteceu. Mas a pessoa era uma pessoa de bem, uma pessoa que tinha um relacionamento ajustado, pensava que estava casada com um homem de bem e o cara estava vadiando aí por fora. Você está entendendo? Então ela pegou. Significa que ela é promíscua? Não, promíscuo é ele. Percebem? Promiscuidade tem com os heterossexuais também. Então vamos abandonar esse tipo de preconceito. O sexo deve ser livre? Aí entra naquela história da promiscuidade, né? O sexo, isso é de Divaldo, tá? Divaldo diz o seguinte: o sexo sempre foi livre e deve ser livre. Entenda o livre de Divaldo, né? Portanto, não devemos concordar com a promiscuidade e a vulgaridade com que ele é exercido, mas a liberdade com responsabilidade, mediante a consciência da sua finalidade. Hoje a mente das pessoas está no sexo, e é a cabeça sexual. O estômago, quando se come demais, tem indigestão. Qualquer órgão que se abusa sofre o efeito imediato. O problema do sexo é a mente. Criou-se o mito que a vida foi feita para o sexo e não o sexo para a vida. Depois da revolução sexual dos anos 60, o sexo não saiu do aparelho genésico e foi para a cabeça. Só se pensa e fala e respira sexo. Engraçado, as pessoas não falam, né, francamente sobre o sexo, mas vive no sexo, como diz um colega meu. Você não pode não falar em sexo, filho, mas você adora um sexo, viu? Na vida particular o caboclo está lá, nos sites de pornografia, comprando as revistinhas. Percebe? Que é hipócrita, muito hipócrita. Quando a gente vê, como semana retrasada, um homossexual ser espancado até a morte. Eu não gosto de ver notícias ruins. Eu já disse para vocês que isso é uma energia terrível, que eu faço questão de não tê-la. Mas de vez em quando não é bom a gente ver algumas coisas como essa, para ver como a humanidade está crua ainda. Quer dizer, tu matou o outro porque o outro tem uma outra opção sexual. Isso é de uma pobreza espiritual, isso é de uma vilania, isso é de uma, sei lá, de uma energia baixa. Nós somos bárbaros ainda. Eu falei para vocês, nós somos medievais. Então vem o nosso puritanismo. Eu quero impor ao outro, a todo custo, o meu pensamento. Deixa o outro, criatura. Você não quer fazer, não faça. Aliás, você tem a sua orientação sexual, siga ela.
Não seja promíscuo. Deixe o outro fazer o dele. Não julgue para não ser julgado. É assim que funciona. Não é ter o sexo livre. Sexo livre é sexo, aquele sexo que a gente ama fazer. Que a gente troca as energias do bem, do amor, da paz, da harmonia. Ali se harmoniza o corpo, quando é feito com sublimidade, com clareza, com honestidade. É fantástico, gente. Tem coisa mais gostosa do que isso, não. Não tem nada de proibido. Tem gente que diz, o Espiritismo proíbe o sexo, Wagner. Eu digo, não, o Espiritismo não proíbe nada. As pessoas têm uma consciência, têm um pensamento, que é o pensamento que a gente fala de pensamento religioso, né? Sexo é amor. Aí os espíritos respondem, não, sexo é um fenômeno biológico de atração magnética. Biológico de atração magnética. Você se sente atraído pelo outro. É uma atração magnética. Porque os animais o praticam e não se amam. Então eles têm uma atração magnética. O amor é um sentimento, o sexo é um veículo de sensações. Quando irrigado pelas superiores emoções do amor, ele ilumina a alma. E sem o tempero santificado dessa emoção, ele atormenta o ser. Isso é uma das grandes verdades. Tem gente que é atormentado pelo sexo. Um outro dia me perguntaram, Wagner, quem obsidia só é aquele espírito? Ou aquele espírito que pensa em vingança? Eu digo não, aquele que pensa que sexo é amor. Então a pessoa encarnada obsidia o outro. E se desencarnar com aquele nível de pensamento, está obsidiando também. Porque veja só, eu obrigo o outro a fazer algo comigo que ele não quer. Isso é o quê? Qual é a tradução disso? O que é que está lá? O que é uma obsessão? É a ação que um espírito, encarnado ou não, tem para com o outro, para fazer com que o outro faça o que ele não quer fazer. É a influência do espírito em relação ao outro. Então, se você está influenciando, forçando, você está obsidiando. E muitas vezes o cidadão morre, vai para o plano espiritual e continua obsidiando a cidadã. Ou então vice-versa. E ela continua querendo que ele continue do mesmo jeito, ou ele querendo que ela continue do mesmo jeito. Ou querendo bloquear ela nas suas sensações. Não deixar ela fazer, porque era só dele. Então ele obsidia, como a gente chama, por amor. Não é por amor, é por sexo. Ele obsidia porque ele quer exclusividade. E espírito não tem exclusividade. É outra coisa que a gente tem que entender. Uma passagem muito interessante de André Luiz em Nosso Lar. André Luiz vivia pedindo para ir para a terra para ver a família dele. Passou um tempo no umbral, me parece que 7 anos no umbral, foi para o Nosso Lar, foi cuidado, aí começou a se organizar, a dar assistência. Os espíritos disseram, agora você está preparado, pode ir ver sua família. André Luiz entra em casa, dá de cara com os filhos já tudo velho, rapaz e moça, e a mulher casada e apaixonada pelo marido. André Luiz teve um ciúme louco na hora e foi bater no umbral de novo. Foi. Ele ficou com um ciúme tão doido que foi catapultado para o umbral. Mental, gente, mental. Ele pensou mal. E aí entrou na autopiedade, queria agredir o espírito, queria agredir o marido da mulher dele. Mas veja, isso são reações normais. Mas imediatamente ele se conscientizou e disse, puxa vida, eu não sou dono de ninguém. Ela foi minha companheira naquela existência. Eu agora estou no plano espiritual. Ela tinha todo o direito de refazer a vida dela sexualmente com outra pessoa.
Imediatamente ele volta para o cenário da casa, e como o marido da mulher dele está doente, com o princípio de tuberculose, ele cura o marido dela. Ele fluidifica a água, magnetiza a água que está na cabeceira da cama do marido dela. O rapaz toma de madrugada, se acorda, toma. Quando é de manhã, acorda-se 0 bala, para poder fazer feliz a mulher que foi dele, que é uma companheira espiritual. Está aí a sublimidade do amor com o sexo. O sexo que é feito com a consciência do amor, que houve uma troca sexual material no corpo material, mas no corpo espiritual isso não pode existir mais. Então deixa, solta. No ESG, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, pergunta-se, para onde o espírito vai quando morre? Eu digo muitas vezes para aqui mesmo, viu? Ele passa alguns dias lá desmaiado no plano espiritual, dá uma injeçãozinha nele para ele tranquilizar, uma injeção fluídica, ele tranquiliza, tal. Quando ele acorda, que toma conta de si e que sabe que morreu não, que voltou para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria dele, imediatamente o psiquismo dele volta e diz assim, minha mulher, meus filhos. Quando bota um meu na frente, ele desgraça tudo. Ele volta na mesma hora para o plano material, ele vem para cá, para a terra, e começa a tomar conta da mulher e do filho. Qual é o nome disso, gente? Obsessão. Ele começa a impedir os filhos de fazer as coisas. Ele era mandão quando estava aqui, continua mandão lá, porque o psiquismo não mudou, ele não corrigiu. Ele passou só alguns diazinhos lá, em estado de esquecimento e tal. Quando ele lembrou de tudo, ele disse, minha mulher, meus filhos, o dinheiro que eu tenho que pagar, não sei o quê, e o sexo que eu tenho que fazer? E minha mulher está com outro, deixo não, vou obsidiar o namorado dela. Não deixo. Quer dizer, não é por ódio, é por possessão, é por posse, eu quero ter. Quando eu digo meu, outro dia eu fui dizer isso, minha esposa ficou chateada comigo. Ela disse, você não me diz assim, minha esposa. Eu digo, não, você está minha esposa, você não é minha esposa. Ela ficou chateada comigo, pensou que eu ia separar dela. Eu digo, não, amor, é porque até essa encarnação você está minha esposa, mas eu vou desencarnar contigo, criatura, fica tranquila. Ela ficou tão feliz, ficou contente da vida, dando salto, porque ela viu que a intenção era boa, percebe? Vamos lá, se a finalidade do sexo é dar oportunidade para os espíritos que reencarnarem, por que inventaram o anticoncepcional? Olha a pergunta, por que inventaram o anticoncepcional? O anticonceptivo existe para controlar a quantidade de filhos que um casal quer ou pode ter, financeiramente falando. Ele não foi inventado para as pessoas fazerem uso do sexo de maneira abusiva, promíscua e sem responsabilidade. Diz Emmanuel no livro Vida e Sexo. Pode ler lá. Um livro maravilhoso, viu, gente? Tem o Vida e Sexo. Tem esse aqui, ó, Sexo, Sublime Tesouro, de Eurípides Curro. Muito bom esse livro, muito bom. Tem o Sexo e Destino, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier. A duas mãos, o livro foi feito. Maravilhoso livro, que explica muitas coisas dessa questão das energias sexuais. É maravilhoso o livro. Então é muito importante para a gente entender. Então, vamos lá. Resumimos as normas seguintes: não proibição, mas educação. Então tem que haver educação sexual, não proibição disso ou daquilo. Não abstinência imposta, mas o emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Você tem que se respeitar. Você tem que ser digno com as coisas que você pensa, age e faz. Não indisciplina, mas controle.
Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Vocês percebem isso? Vocês entenderam que preconceito, show. Esquece isso. Deixa com a consciência do outro. E você não está para julgar. Vocês entenderam que cada ponto desse aqui não é uma norma espírita, é apenas um esclarecimento, que espiritismo não tem dogmas. O que são dogmas? Verdades em contexto que são ditas para você obedecer às cegas. No espiritismo, nada é às cegas. A fé aqui é raciocinada. Nada aqui é feito, não, eu acredito porque eu li no livro tal. Esse é o problema. Nós estamos com o mesmo hábito das religiões tradicionais, que é ler e achar que o que está ali é ipsilítere. Ao pé da letra, eu tenho que cumprir isso que está aqui. Por isso que tanta besteira está acontecendo no mundo. Porque você vai cumprindo o que está ali e não cumpre o que está aqui. Ou o que está aqui, na sua consciência. O seu pensamento plasma a sua realidade. Se você quer ter uma vida calma, tranquila, sexual, tenha consciência, bom senso, respeito ao próximo, respeito às individualidades, às diferenças. Entenda que o outro é o outro, não é você. Respeita as opiniões, os sentimentos, as emoções. Seja um ser de luz, porque luz você foi feito dela. Você não está encontrando, mas você é luz. Você é luz. Pode estar toldada exatamente pelo preconceito, pela falta de consciência, pelo tradicionalismo religioso, mas você é luz. Desvencilhe-se disso tudo e você vai evitar muitos suicídios. Eu conheço pessoas que se suicidam porque não podem assumir a própria sexualidade perante a família e tiram a própria vida. E muitas vezes eu já vi pais dizendo: eu prefiro morto do que homossexual. E eu me impressiono com isso. Então, a alma frágil, o espírito triste, sendo jogado na valeta da indignidade, diz: eu escolho tirar a própria vida. A sua responsabilidade é grande, muito grande. Respeite. Entenda, ninguém quer um filho homossexual, mas se a homossexualidade se apresentar em seu lar, respeite, aceite, acolha. O amor está acima de qualquer barreira e preconceito. Um beijo no coração, até a próxima comunicação com vocês. Valeu, obrigado.